it's all about a journey we don't know, that I won't make it all alone. Bem-vindos ao It's All About the Journey. Eu sou o Pedro Tanger, com mediação de Mariana Nunes Rodrigues, e hoje temos como convidado professor do ISPA, psicólogo do desporto, Pedro Almeida. Bem-vindo. Olá. Bem-vindo, Pedro. Então, acho que queria, isto sim, do ponto de vista de uma pessoa que nunca competiu, nem compete, e pode ser que alguém que esteja a ver pense assim, uma pergunta já assim para começar. A competição é uma coisa boa ou é uma coisa má? Bem, primeiro que tudo, obrigado pelo convite. Resposta à psicólogo, depende. Sempre. Sempre. Depende de muita coisa. Então, mas era isto que eu queria era abrir. Portanto, é uma resposta para começar a psicólogo mesmo. Depende. E depende de muita coisa. Depende... se estivermos a falar do desporto, desporto de alta competição, do ponto de vista físico, provavelmente faz mais mal à saúde que bem à saúde. E do ponto de vista mental, eu diria que tem muitas coisas que fazem mal à saúde, tem outras que fazem bem à saúde mental, mas se estivermos a falar obviamente da prática da atividade física, do exercício, etc., se imaginarmos um contínuo de atividade física que vai de mexer o dedinho até ao desporto de alta competição ao mais alto nível, claro que à medida que vamos aqui para o lado direito para o desporto de alta competição, a coisa vai ficando mais complicada do ponto de vista da nossa saúde. Mas obviamente que depende mesmo assim do enquadramento que temos, mesmo que estejamos na alta competição, do enquadramento que temos, dos acompanhamentos que temos, porque obviamente podemos capitalizar essa experiência de uma forma bastante positiva. Do ponto de vista da saúde física, não sou especialista, mas já tenho mais dúvidas. Pois, Concordo. pois é isso, porque era isso que eu ia perguntar, porque se tem essa dimensão de não fazer tão bem, então porquê é que as pessoas continuam a fazer e querem fazer? Porque estamos a falar de desporto que não é de alta competição, nem é de competição muitas das vezes. Estamos a falar de prática de atividade física. Não, mas eu estava mais a falar da competição, do desporto de alta competição. De alta competição, estamos a falar de quê? De profissionais. É que se estivermos a falar de profissionais é uma profissão, como outra qualquer. Como outra qualquer. Não, não é como outra qualquer. Eu na realidade é estava a pensar mais dentro da lógica da STAT, de vocês é considerado atleta de alta competição, o pessoal que compete? Do ponto de vista de alta competição profissional, não. Nós temos só atletas, mesmo sejam desde estatuto mundial, não é? Ou seja, de competições internacionais e mundial, não são profissionais, ou seja, não se dedicam a isto como profissão, apesar de se dedicarem a isto de forma muito séria, não é? Sim, muito apaixonada. Muito apaixonada, muito séria, com algum acompanhamento possível, mas quando se passa para o nível da alta competição, em que é a profissão 100% dos atletas, nós não chegamos a esse nível, não temos a estrutura para esse nível, nem o Taekwondo Songam tem esse nível, na verdade. Se calhar nem é o foco, não é? Não é o foco, e eu acho que é importante o espectro de facto é muito relevante, não é? Porque uma pessoa, quando alguém começa a competir de forma mais lúdica, está à procura de uma determinada coisa, não é? Uma pessoa, quando começa a competir de uma forma mais séria, começa à procura de outra coisa dentro dela, não é? Dentro dela. Quando começa a competir para ser campeão, já é outra busca. E para ser campeão do mundo ainda é outro patamar. Portanto, é giro ver como é que de facto é um espectro, não é? E cada parte desse caminho exige da pessoa determinadas coisas e desenvolve também outros aspectos. Mas também aumenta o risco do desequilíbrio emocional. Sim. É o mental. Eu diria que tem muito a ver com isto, tem a ver com o propósito da pessoa, não é? Portanto, e se quiseres, a resposta à tua pergunta é muito direta, que tem a ver com o propósito da pessoa. Porque é que as pessoas se mantêm numa atividade qualquer? Porque aquilo lhes faz sentido, tem um significado para as pessoas. E, portanto, quando isto tem um propósito, as pessoas aguentam-se nas atividades, mesmo que sejam dolorosas, haja algum sacrifício envolvido. Eu conheço vários atletas neste patamar, ou seja, patamar amador, no sentido que não é a profissão da pessoa, sendo que podem ser tão ou mais profissionais que os profissionais, ou seja, daqueles que têm isto como profissão. Em termos de disciplina, de dedicação. Em termos de tempo, inclusive, de investimento de tempo, de recursos, etc. Mas que depois não é a vida deles, quer dizer, têm uma atividade, ou estão a tirar o curso. Ou são estudantes, ou têm uma atividade profissional paralela. Portanto, eu conheço vários atletas, aliás, acompanho alguns atletas
que investem tanto que também têm este tipo de acompanhamento da minha área, e tenho, não vou dizer as áreas porque senão identifico pessoas, mas tenho modalidades olímpicas, tenho modalidades do mundo automóvel, de uma forma genérica, do mundo motorizado, vamos chamar assim, em que são pessoas que têm um nível de investimento igual ou superior a atletas de alta competição, ou seja, profissionais que eu acompanho. E portanto, porque é que o fazem? Porque claramente por um sentido, um significado para a vida delas e deles, que encontraram, e portanto que aquilo preenche um espaço da sua vida muito importante, no sentido da autorrealização, no sentido daquilo que é o sentido de vida, enfim, várias coisas, de identidade pessoal, vários temas que depois podemos colar aqui. Então, e quais é que dirias que eram os aspectos fundamentais do funcionamento psicológico de um atleta, seja de competição amadora, mas que leva a sério, seja de alta competição? Tens vários, do ponto de vista individual, eu vou àqueles clássicos, não é? Os clássicos têm a ver com o controle emocional, têm a ver com as questões motivacionais, as questões da confiança, as questões da concentração, são, digamos, 4 pilares clássicos da literatura e da prática, que tu encontras como tópicos que tens que quase sempre trabalhar. Diria que se tivesses que encontrar um top 4, não digo top 3 ou top 5, deveria ser, normalmente é o que se busca, mas o top 4 clássico é este, transversal às várias modalidades. Depois, se entras nas coletivas, claramente encontras as questões das relações interpessoais, da comunicação, enfim, das questões mais sociais, vamos chamar assim, das competências sociais. E achas que podes desenvolver só um bocadinho desses top 4? Só explicar um bocadinho? Porque, pronto, temos a ouvir muitas pessoas que são competidores amadores, alguns que levam muito a sério, não é? Outras pessoas que querem, se calhar, começar a competir e não sabem o que é preciso ou o que é que não é preciso, não sei. Não sei se achas que... Sim, não, acho que sim, acho muito importante, e até porque acho que é importante as pessoas perceberem o que é a competição do ponto de vista psicológico, não é? Isso, exato. Porque as pessoas pensam em competição e pensam que são pessoas que às vezes até um bocadinho mente captas, que o propósito delas é atingir um resultado para te ganhar um primeiro lugar, e não é nada disto, não é? É um caminho interior. Eu começo exatamente por esse caminho interior, que é buscarmos um motivo à participação desportiva. E aquilo que eu falava há pouco do propósito é muito por aí que se começa, não é? Que é porque é que estás a fazer isto? E os motivos de participação, que depois temos como lado B os motivos de abandono, é um tópico fundamental para nós conseguirmos ajudar o atleta na persecução dos seus objetivos. Temos depois as questões do controle emocional, tipicamente. Desculpa só interromper, porque esse motivo, ele dá resiliência nos momentos difíceis? Claro. Dá-te uma luz, se quiseres. Eu costumo dizer, fazer esta analogia. O propósito funciona um bocadinho como o combustível, aquilo que te faz levantar de manhã. É um bocadinho, se nós fôssemos um carro, era o combustível. Os objetivos é o GPS, é um bocadinho a direção. Dá-te a direção, dá-te o sentido, dá-te a direção para onde tens de caminhar, dá-te as opções que tu tens de caminhos. Portanto, eu diria que eu costumo pôr a coisa neste patamar. Mas é muita busca do porquê fazer isto, porque muitas das vezes é isso que vai alavancar o continuarmos quando temos um obstáculo. E pergunto, por curiosidade também, que é como é que consegues extrair da pessoa o propósito? Porque eu muitas vezes tento também, até a nível pessoal, mas mesmo com os nossos atletas e tudo, ir buscar isso, porque sei que isso é de facto o combustível, é muito bem, gostei muito dessa analogia, e de facto é muito importante saber. Mas muitas vezes eu deparo-me com uma resposta tipo, quando eu pergunto, mas porquê é que quer ser campeão europeu? Porquê é que quer ser campeão? E eu percebo que eles ficam um bocadinho tipo, eu não sei, eu simplesmente tenho esta vontade. Como é que vais lá buscar mais clareza? Agora tinha que estar aqui uma aula de psicologia do primeiro ou do segundo ano da faculdade sobre técnicas de entrevista e coisas do género, mas é com perguntas, basicamente, não é? É com encadeado de perguntas, em que eu diria, se tivesse que simplificar, eu diria, muitas das vezes eu tento perguntar essencialmente o sentido, o significado, ou seja, muitas vezes o significado, o que é que significa para ti, o que é que representa para ti isto? Se não tivesse isto,
Não estou a perceber. O que é que acontecia? E a pessoa começa a dizer coisas, estás a Claro, perceber? claro. E às vezes faz a mesma pergunta de maneiras diferentes e consegues encontrar Claro, alguma claro. coisa. E ok? vai bater o quê? Muitas vezes na identidade da pessoa, onde a pessoa vai buscar força, aquela. Esta busca. Na maior parte das vezes vai buscar sim, a essência daquilo que as pessoas valorizam na vida, muitas das vezes, às vezes coisas pessoais, às vezes coisas que às vezes não é uma boa razão, que tem a ver com uma Provarem-se. coisa que prometeu à avó, ao avô, ao Sim. pai, ao tio, Sim. ao periquito, e portanto de repente essas Claro. coisas também aparecem e nem sempre é Claro. a melhor razão para se fazer alguma coisa. Mas depois, por exemplo, uma das coisas que eu tento é tentar construir em alguma coisa do próprio ou da própria. Quando eu disse a própria ou própria, ficam já avisados, estou sempre a falar dos dois, está bem? Só para não ter que estar sempre a dizer o próprio e Sim. próprio. Disclaimer. Não. Disclaimer, pode- exatamente. Exato, Não é? sim. São depois uma acusado Vais de ser qualquer cancelado, coisa, sim, sim. Pronto. Então, a ideia aqui é, estou sempre a falar de qualquer pessoa. Pronto, a ideia é um bocadinho esta, é tentar andar aqui à procura, tentar Claro. sempre à busca de porque é que a pessoa faz aquilo, se é um sentido de realização, se é um sentido de representação de alguma coisa que, enfim, Sim, porque de depois uma a indagação relação. também faz com que a pessoa tenha a consciência e se Sim. calhar chegue lá. Não, E e aquela depois questão desculpa, só para terminar, e depois a pessoa acaba por encontrar um Exato. motivo com a experiência e com a reflexão acerca da experiência, acaba por encontrar. Ou então encontra uma razão para abandonar, o que também é interessante às vezes, porque às vezes estão só no caminho errado. E Claro. foram lá parar porque o pai lhes disse, ou a mamãe lhes disse, e acontece muitas vezes com miúdos, e de repente a razão pela qual não estão a ter força para dar um salto num pequeno obstáculo simplesmente porque aquilo não faz porque aquilo significado. não faz sentido para a pessoa. tem A significado ali. motivação não é intrínseca, não é Não é famosa, mas a intrínseca, intrínseca é não. extrínseca. Não há digamos uma por falar em motivação intrínseca, há uma teoria muito conhecida que é a teoria da autodeterminação, que diz que há 3 pilares para tu seres intrinsecamente motivado: percepção de competência, autonomia e depois o apoio de quem está à tua volta, o sentido, o apoio do contexto. E a questão de tu seres, perceberes-te como competente na tarefa, digamos assim, muitas vezes acaba por deteriorar essa tua autodeterminação. E essa ausência de percepção de competência muitas das vezes começa exatamente em tu andares a fazer as coisas de uma forma menos motivada, menos envolvida, com menos sentido, com menos significado, e a coisa enrola-se uma com a outra depois. Sim, porque é um ciclo, depois um ciclo vicioso terrível. E a percepção de competência, eu batalho muito nisto com a questão dos treinadores, porque a percepção de competência é não só uma percepção obviamente individual que eu tenho sobre aquilo que eu estou a fazer, mas é também como me descrevem. E eu, quando eu venho, com isto é um bocado um sideline, mas que é, quando eu ouço amigos falarem de às vezes é bom, não na stat, logicamente nós damos muita importância a isto, mas no outro dia estava a ver noutro desporto, não interessa, um treinador completamente imbecil, aos gritos com os miúdos, que é aquele clássico, não é? Tratar os miúdos assim, e os pais um bocado a defender, não, também lhes faz bem, eu disse, não há espaço onde isto, uma coisa é a intensidade. Outra coisa é eles estarem a descrever a competência deles como sendo uns incompetentes. Claro. Como sendo uns incompetentes. Porque isto vai criar a narrativa deles. Claro. E isso vai bater neste ponto. Claro, Como é que claramente. vocês querem que eles estejam motivados se eles próprios se acham incompetentes? É isso. Com tudo o que isso traz, do ponto de vista da transferência de competências entre contextos. Porque depois isso vai para a escola, isso vai para a vida. Exatamente. Claro. E depois a seguir temos Claro. miúdos mais à frente, ansiosos, com falta de confiança, com baixa. Vai caindo, vai aprofundando tanto que às vezes vai a autoestima. Pois, Portanto, claro. a coisa vai ficando dentro da pessoa, Claro, não é? claro. E portanto, se nós não queremos que isso aconteça, é evidente que os adultos estão à volta, nomeadamente das crianças e depois dos adolescentes, têm que obviamente promover essa percepção de competência Claro. adequada também, é Há importante. que saber fazê-lo. E adequada, ou seja, Mas não é vão também para aí, dizer... meninos, porque nós temos que falar disso Desculpa, depois no mas final. Mas já vais, está já encadeado está- com motivação. Tá. Porque esta questão claramente depois vai cruzar com motivação. Claro. Porque tu tens um adulto Sim, à tua volta que te devolve feedback desta maneira, é muito diferente de um adulto que te deita abaixo Claro. e que te diz que tu és Claro. uma Sim, nova. eu estava a brincar. Pronto, Claro. E que claramente não te vai fazer provavelmente sentir-te autodeterminado num determinado momento. Não, exatamente. Da mesma forma que um adulto que diz que é espetacular e não estás a fazer nada bem, que também é engraçado, porque depois o atleta também não tem percepção. De repente, quando temos aqueles treinadores que só sabem, que
passam para o lado lá, que só sabem dizer que está tudo espetacular. Que Sim. não, a nossa cultura não tem muito isso, mas aquela coisa good job, que é tudo ótimo. E de repente, não é. Também há que saber exigir para haver a Que era o que o superação da Pedro estava a dizer, é dificuldade. ser adequado, não, Não, é? sim, Exatamente. a percepção de competência tens que desenvolver como ela é. Ou como seja, ela é, exatamente. Se o atleta, desculpa o termo, é um nabo, não vais-te dizer que é um nabo se for uma criança, mas tens que lhe dizer, olha, tens isto para melhorar. Claro. Isto aqui não está bem feito, isto aqui tem que melhorar. Exatamente. E para melhorar fazes assim. Exatamente. Ou seja, devolves na mesma competência e percepção de controle, que é uma coisa que já falarei a seguir, tem a ver com as emoções e com a concentração, com o foco. Portanto, a questão de tu devolveres um feedback que o vai motivar é tu devolveres não só a competência exata que a pessoa tem, mas o que é que pode fazer para melhorar essa competência. Portanto, quando fazes isso, a coisa está lá. Estou no ponto número 1, que é a motivação. sim, Não me esqueci. Não, me esqueci. extraordinário. Estou no ponto número 1. É um professor, não é é professor sem sabe? querer. Número não 1. é? Número 2. dois. Número 2. Portanto, motivação já sabe. Número 2. Podemos colar com esta autoconfiança, que agora vem bem. E, portanto, por cola com isto estamos a dizer. Nós desenvolvermos, de alguma forma, as percepções que vamos desenvolvendo no atleta, começando pela autoeficácia da tarefa, ou seja, a forma como tu devolves o teu feedback vai claramente transformar e vai contribuir para um dos pontos, contribuir para a autoeficácia do atleta. E, consequentemente, vamos trabalhando a autoconfiança do atleta. Autoeficácia. A tua crença de que és capaz de fazer com sucesso uma determinada tarefa. Ok? E, Que é- portanto, tu, imagina, a minha autoeficácia de pregar pregos é próxima do nulo. Eu identifico-me com essa. Identificas-te, pronto, ainda bem que não estou sozinho. Portanto, a minha autoeficácia de pregar um prego está de 0 a 10 próxima do 1, 2, 3, Claro. não é por ali. E, portanto, claro que isto é sou eu também a dizer que é para ver se não prego pregos lá em casa. Exato. Mas de qualquer das maneiras... A dar o disclaimer também. Exatamente. Outro disclaimer. Mas de qualquer das maneiras, a tua crença, e como estamos a falar de crença, também podemos trabalhar, mas é uma crença que tu tens e que é construída em cima de muitos feedbacks, de muitas auto-observações, de muita autoconsciência, e tu vais trabalhando, vais ficando com isso dentro de ti. E podes trabalhar isso. A autoeficácia, uma das formas que tu tens de alterar é exatamente com a persuasão verbal do treinador. Do treinador, claro. E dos pais, se estivermos a falar de jovens, ok? Ou dos Queremos pares. falar já dos Ou dos pais? pares. Não. Não. Vamos Ou falar dos, depois ou dos dos pais. pares. Ou dos ok? pares. Ou Ou dos dos pares. pares. Ou dos E pares. portanto, com tudo isso, nós estamos a trabalhar a autoeficácia do atleta na tarefa. Que podes ir trabalhando, podes ir alastrando de uma forma mais global para processos de autoconfiança mais generalizados e no limite, mais à frente, muito mais à frente, questões mais de autoestima que têm a ver com muito mais coisas do que só estas Claro, muito mais do profundo, ponto não é? de vista desportivo. Sim. Sim, muito mais Que se profundo. alargam outros contextos. não é? Alarga-se a muitos outros contextos e está obviamente claro. mais dentro do sujeito, numa lógica mais de traço. Agora, o que é que eu queria dizer? Que esta parte da autoconfiança podes trabalhar muito com esta dimensão do feedback de quem trabalha com o sujeito, mas podes também trabalhar, e colando aqui às questões emocionais, ponto 3. Ponto 3. Muito organizado. Muito. Vamos ter giro só deste ponto 2, só antes do ponto 3. Estava a me lembrar do exemplo ontem da senhorita vizinho lá na cidade. Minha filha também treina e é tão giro com o importante que isto é. E shout-out para a senhorita vizinho, que é uma das nossas instrutoras, que a minha filha tem 6 anos. E estava a fazer uma sequência e ficou toda, de repente tinha que fazer em frente aos outros. E bastou a instrutora ir lá, pôs-lhe assim a mão e disse: eu acredito em si. Achei tão querido e achei tipo estas frases. E ela ficou toda confiante e de repente fez. Mas é muito importante estes pormenores. E às vezes é tão sutil, não é? Tem um toquezinho, não é? Às vezes, só para ilustrar um bocadinho um exemplo, de facto, a importância que isso tem. Mas Ponto 3. provavelmente não tem tanto só a ver com a frase, porque a frase só por si pode ser um Claro, mito. pode não ser. É? E pode ser. É um mito, não é? Acredita que tu vais conseguir. Exato, claro, é um mito. Não, foi o toque. Pode funcionar ou não funcionar, mas provavelmente tem a ver com a relação que ela tem com a jovem. Sem dúvida. E porque provavelmente aquela frase quer dizer, tem um determinado significado no quadro do trabalho delas. Claro. Sim, de outra foi. maneira, pode não funcionar de maneira nenhuma, não é? Até pode ser contraproducente se for dito da forma errada, não estou errado. Se diz a uma pessoa que é um incapaz a fazer, diz-me a mim, tu és capaz de pregar um prego. Exato. Mas Se calhar é ainda te verdade. sentes pior porque sabes perfeitamente que não és. Uma pressão Exato. desmesurada, não sou preciso- capaz, não sou capaz, não consigo, estou a inventar. Não, é? mas é verdade. Isso Isto até do prego é só mas, estou a por fazer exemplo, Mas é bom, com mas os é bom. atletas com os adultos, por exemplo. Então, desporto amador, não é verdade? Estou a treinar para ser cintos pretos e tal. Aquilo já é um desafio pessoal, porreiro. Chegar a um instrutor e dizer, não, agora tenho que pôr a perna ali, você consegue, bora. É contraproducente.
Sim. É tipo, mas, Nomeadamente se tu sabes que aquela tarefa ainda é difícil para exato, aquele sujeito, ou até exato, pode não é ser, adequada àquele momento. pode não ser realizado, pode não ser possível de ser realizada aquela tarefa. E portanto é muito importante dizer a coisa certa na altura. E a adequação, não é? A adequação. Ponto Ponto 3. três. Ponto 3. Controle emocional, porque cola com esta coisa que estamos a falar, porque um dos tópicos fundamentais para nós ajudarmos o atleta a ter controle emocional e a conseguir se autorregular nas competições, enfim, nos diferentes momentos da sua vida, é ajudá-lo muito a ter um foco naquilo que ele controla, naquilo que ela controla em cada momento. E, portanto, quanto maior, digamos assim, é a imprevisibilidade percebida pela pessoa, e quanto mais a pessoa está focada em coisas que não consegue controlar e, portanto, são imprevisíveis, maior é a probabilidade de dispararem as emoções que não são favoráveis ao seu funcionamento. Portanto, um dos truques fundamentais é nós percebermos com cada pessoa o que é que para essa pessoa de facto funciona como uma emoção favorável e uma emoção menos favorável. Atenção que há emoções facilitadoras e debilitadoras, mas não quer dizer que todas as emoções negativas sejam debilitadoras, nem que todas as positivas sejam facilitadoras. Isso depende de como a pessoa Eu dou a um vivencia. exemplo meu. Para mim a ansiedade é facilitadora. Porque a Mariana é debilitadora, ok? Para ti é facilitadora. Claro. E portanto... Não sei como é que viste isso. Pronto, e portanto... e de repente quer dizer que qualquer um de nós três tem que ter mecanismos diferentes de preparação Completamente. para se autorregular face a uma situação que te gera ansiedade. Completamente. Portanto, neste caso, uma situação que gera ansiedade, portanto, que não tens controle, claramente aumenta, a forma de resolver é aumentar a preparação. Para malta como nós, que gosta de ansiedade, um bocadinho de ansiedade. Um bocadinho só para dar o edge. Para dar uma certa ativação, não é? É verdade. Vai haver alguma coisa imprevisível, not too much, mas um bocadinho ajuda. Mas isto é interessante, falando do tema da competição, o pôr um aluno, um atleta, na competição cedo demais, no nosso caso, há desportos que só se treina para a competição, mas já vi muitos casos, infelizmente, que pusemos alunos numa competição demasiado grande cedo demais, que foi demasiada imprevisibilidade e aquilo foi assoberbante. Demasiado ansiogénico. Com o tempo já... com o tempo, Eu até felizmente... vou dar um exemplo. O típico, o clássico do clássico é tu teres um foco muito grande no resultado. Exato. E, portanto, o ranking, a posição na tabela, etc., são coisas que são muito ditas e reditas pelos pais, pelos treinadores, muitas vezes pelos pares, pelo próprio atleta, na autoexigência. E isso, para alguém que, por exemplo, que é muito ansioso, tipicamente é um descalabro. É, claro. E, portanto, o que é que te acontece a maior parte das vezes? Tens que ajudar esse atleta, do ponto de vista do seu discurso interno, que é uma coisa fundamental, o controle do discurso interno. Tu tens que o ajudar a disciplinar o discurso interno no sentido de estar focado em coisas que controla. Em coisas que o levam a emoções que para ele são favoráveis. E o que é que ele controla? A tarefa. Era aí que eu queria Nada que mais. chegasses. Na maior parte das vezes. Sendo, como eu digo, para alguns de nós, este pequeno desconhecido de não saber o que é que vai acontecer, o desafio ou até um bocadinho de ameaça do adversário, pode ser estimulante e pode ser facilitador do processo. Mas para uma boa parte dos atletas, a questão da imprevisibilidade não é um tema que ajude a maior parte dos atletas. E, portanto, o excessivo foco no resultado, tipicamente para muitos atletas que sofrem um bocadinho com a ansiedade, tipicamente não ajuda e, portanto, temos que os focar na tarefa e a criar objetivos de processo ou de tarefa e não objetivos de resultado. Ou seja, podes ter o resultado lá atrás, lá com o pano de fundo, mas depois tens de focar no caminho para lá chegar. Eu gostava que me tivessem dito isto há 25 anos atrás. Não, porque isto é uma informação super importante. E eu gostava que tu puxasses para a STAT, porque são as pessoas que nos estão se calhar mais a ouvir, não sei. E, por exemplo, pegando nisto que o Pedro disse, para uma pessoa que vai para uma competição europeia do mundo, a tarefa seria, focar na tarefa seria o quê? Eu posso dizer, deixa-me dar um exemplo, eu não sei, eu não fiz o disclaimer, mas eu nunca trabalhei com ninguém de taekwondo, portanto nunca trabalhei com esta atividade, mas por exemplo, de uma outra modalidade de luta, espero que
quem nos está a ouvir não leva Senão haja mal. uma heresia aqui. Não acho que não seja uma heresia, pronto, mas é aquilo que eu sei, não é? Uma outra modalidade, por exemplo, de luta, não vou sequer para os futebols ou para outra coisa qualquer. Por exemplo, estás no judo, estás a buscar a pega, por exemplo, é uma tarefa. Estás a buscar o desequilíbrio, é uma tarefa. Estás a ver o movimento do adversário, pode ser uma tarefa. Estás-te a movimentar de uma determinada maneira, pode ser uma tarefa. Ou seja, há muitas questões que se tu controlas e que tu podes estar focado nisso e que muitas vezes tem a ver com a dimensão tática até da atividade. Nós especificamente, nós temos 2 tipos de competição e que têm ângulos que têm que ser necessariamente diferentes. A competição técnica é quando nós fazemos uma apresentação técnica frente a 3 juízes, não é? São as fórmulas, PUMCs, ou as fórmulas, ou as katas, para quem faz artes marciais japonesas. E então aí o tipo de ansiedade é diferente, porque para já estou a competir com outras 12, 14, 16 pessoas no meu ringue. Eu tenho 3 juízes que não conheço, que podem estar virados naquele dia e podem não gostar do meu estilo. Portanto, os problemas entram todos do o outro olhar para mim. Basicamente é uma demonstração de técnica. Sim. Desculpa. Portanto, é os outros olhar para mim. E, portanto, entra um discurso interior dificílimo de às vezes, de contrapor, que é eu a ver-me a ser visto através dos outros. Posso já interromper? Claro. Ele se trabalhasse com esse atleta, tipicamente tentava focar naquilo que ele controlava da atividade. Pronto, exatamente. E provavelmente teria a ver com os gestos motores, com a atividade propriamente dita dele. Até na respiração, de início. Tudo que tivesse a ver com ele. Exatamente. Com ele. Pronto. Portanto, e nada do que é que os outros lá estão a fazer. Dizer, os outros são espectadores, mas não interessa, estão ali a ver, tu vais fazer o teu melhor naquele dia, naquele momento. Eu dou um truque normalmente aos atletas nestas circunstâncias, que é, tu até podes pensar essas coisas todas que vais pensar, mas enquanto estás dentro, portanto, enquanto estamos em performance, não se analisa performance. E se isso te surgir na cabeça, é como se tivesses uma cassete que diz segue, Boa. e não paras. Porque não vale a pena mentirmos a nós próprios dizendo que aquilo não é importante. A gente sabe que os tipos que estão daquele lado são importantíssimos. Claro. Mas se nós dissermos, no final penso nisto, o nosso cérebro não para. É muito engraçado. Okay? E se tu disseres segue no final, pensas, no sinal no final, segue no final. Acho isso muito boa. E muito o que tu fazes é que tu não deixas que o teu racional entre e fica só automático a funcionar. Que é o não se analisa enquanto se está em performance, não se analisa a performance. Acho que é espetacular. Sim. Muito mesmo absolutamente crítico. Tens momentos que são os momentos de paragem, onde podes analisar. Sei lá, vou dar um exemplo de outras modalidades. No ténis podes analisar se vais apanhar uma bola, se vais à toalha, etc. Para dar assim um exemplo. Um respiro, não é? Provavelmente toda a gente consegue imaginar. Portanto, se tu tens uma modalidade de combate, durante o combate, eu acho que é muito difícil. Pronto, eu ia chegar ao combate. O combate então tens outras dinâmicas que já não tens pessoas a olhar para ti a fazer isso, que já tens uma incógnita e isto que é o adversário. É o adversário, que é uma incógnita. E, total, portanto, sim. O que muitas vezes os atletas começam a querer fazer é querer perceber o que é que o adversário faz. Então deixa-me ir aqui aos... E não falta a quarta. Espera aí, sim. Ai meu Deus, a quarta. E quando nós tentamos perceber o que é que o adversário faz, perdemos, porque eu não consigo adivinhar o que é que ele faz. Então a grande coisa é ver, o que é que eu controlo, e o adversário passa a ser quase um jogo de computador. Ele está ali, oferece-me desafios, é o como é que eu reajo a cada coisa, o que é que eu vou fazer, e portanto volta a ser outra vez o foco naquilo que eu sou capaz de... Mas tudo isto leva-nos a um ponto que é fundamental, que é tu tens de permanecer o mais em automático, o mais intuitivo possível. E cada vez que do ponto de vista cerebral tu metes a razão a funcionar, metes o racional a funcionar, Travas. tu desautomatizas. Tu deixas de funcionar com um determinado hemisfério, entras no outro. E portanto, isso é muito interessante. O truque basicamente é tu verbalizares internamente dentro da tua cabeça uma forma, pode cada pessoa encontrar a sua, mas há desde malta que imagina um sinal stop até sim. há malta que dá palmadas em si próprio, há malta que diz, grita, para bloquear o racional e voltar ao automático. Há malta que grita assim, alto! Está a falar consigo próprio, só mais nada. E aquele cala-te é um cala-te. Claro, é um cala-te para a voz interior que está ali a azucrinar. E bloqueia o racional e permite que o que é para funcionar, que neste caso é mais o automático, sim. E portanto, o intuitivo é o que temos que buscar, não é? O intuitivo é o que nos pode levar ao flow, é o que nos pode levar ao automático total, ao piloto automático,
que é o que nos interessa, em qualquer das duas circunstâncias. que Claro, disseste. sem dúvida. É chegar ali e performar. Estás em piloto automático. Eu só queria ir aqui, eu não me esqueço, temos o quarto, Temos o está quarto, bem? Eu vou não é? explicar porquê. Porque eu achei que era interessante pedirmos a um campeão europeu, vou dizer bem, o Sr. Vera Marques, que é campeão europeu, e o Sr. Marcos da Cruz, que é campeão mundial. Vamos todos por senhor e senhorita. Depois Trata só a gente por senhor e senhorita, não interessa. depois a Então, o gente Sr. Vera explica. Marques, o Sr. Marcos da Cruz, que são campeões da modalidade europeu e mundial, e pedir-lhes tipo o que é que eles sentiam, porque e achei que era interessante virmos aqui algumas coisas que diz isso, nomeadamente dificuldades emocionais durante a competição. Eles dizem isso, a questão de lidar com o adversário, os juízes, os intervenientes na competição, a imprevisibilidade disso. Certo. Portanto, eu ia perguntar antes, mas basicamente é focar na tarefa, naquilo que controla, bloquear o racional e continuar no automático. É basicamente deixaste guiar pelos olhos. Se quiser assim, Explica-me. os atletas sabem o que é que isso quer dizer. Deixa-te guiar pelos olhos. Eles sabem? Sabem. Então vocês Deixa-te sabem? guiar pelos Quase olhos. todos os Sabem? atletas sabem. Só para por acaso é? alguém. Tu sabes? Não, era isso que eu gostava de tentar perceber o que é que queres dizer. com Deixa-te isso. guiar pelos olhos no sentido de deixa que as coisas sejam intuitivas na forma de responder, na forma de fazeres, porque isso tem a ver com as centenas, milhares de horas de treino e de combates e de demonstrações. mobilizas dentro de essa ti. informação claro, quando fazes e quanto menos a pensar tu tiveres e só deixaste percebi. guiar pela tua intuição se estiveres sozinho, não é? Giro. Ou se pela reação ao Claro. adversário, Sim, se sim, estiveres em conjunto deixa-te com guiar pelos combate, olhos, faz- deixa-te guiar pelos já olhos. percebi o Muitos atletas entendem esta questão Não, do faz deixa-te guiar sentido. pelos olhos. Faz sentido, sobretudo, quando há o adversário, não é? Porque aí há o. Sim, sem Estou dúvida. a Sem dúvida, pensar sem na dúvida. performance técnica. Na demonstração, talvez muito focado estou a imaginar, por exemplo, a atividade mais artística, a patinagem artística, que eu Sim, para mim há de ser a acompanho. mesma- Por exemplo, tem muito mais a ver, tu estás focado num determinado movimento, num determinado sentido do corpo, num determinado, estou aqui a inventar agora, Mas num determinado sentido do é corpo, spot on. num determinado prazer naquilo que se está a fazer. Eu acho que é por aí. Talvez. Eu diria também que, e falo um bocado empiricamente, de experiência própria, não querendo dizer que já fui campeão Mas europeu é isso muitas que eu ia vezes, perguntar, mas tu já foste campeão europeu? já não muitas vezes e compito ainda a nível internacional e este ano fui terceiro no mundo em combate, obrigado a todos, mas não, mas portanto essas questões são muito próximas, não é? Portanto, não só como quem orienta outros, mas também a nível Claro. individual tem esta... Sim, porque por Ainda agora exemplo, vou ter uma prova também sobre isso, europeu. portanto essas questões são muito pertinentes. E na parte da técnica é onde às vezes há mais pico de ansiedade, porque sou eu comigo próprio, não é? E de repente, é isso, tem que haver ali um momento em que o guiar pelos olhos é um bocado tipo eu estar a ver este movimento, já a ver o movimento que vem a seguir e a dar tempo aos dois para acontecer. É assim quase o flow passa que, por... que o Pedro estava a dizer. Sim, mas que tem muito pouco de pensamento Racional, não pode ser Racional, da consciente. análise, não podes entrar na análise. Não, que não, aí, não. pá, Tens de estar muito a palavra certa é É intuição. intuitivo. e tens de entrar naquilo, é quase que ficas meio dramatic, Sim. meio Sim. tipo entras no filme para a apresentação Sim, técnica. sim. Tens que Ou entrar- seja, tens que encontrar um determinado nível. Isso leva-nos ao quarto ponto. Muito Tens- bem. Agora adoro estes pontos Extraordinário. espetaculares. Não. Eu gosto estas dicas para o ponto 5 Não é? são ótimas. Até Que parece é a questão bem da preparado. ativação. A ativação é fundamental para o foco atencional, ok? Há 3 parâmetros basicamente para nós mantermos a atenção, para conseguirmos estar concentrados, digamos assim. Claramente um deles é a questão da ativação. Se tiveres em níveis demasiado baixos de ativação ou demasiado altos de ativação, não consegues funcionar do ponto de vista do teu foco ideal, ok? E toda a gente já percebeu isto. Por exemplo, não é por acaso que o excesso de confiança, uma das coisas que faz é que nos relaxa. Ao relaxar-nos, retira-nos Sim, um determinado nível de ativação ótimo para mantermos foco atencional. claro. E é uma das razões pela qual o excesso de confiança prejudica muitas vezes o desempenho. Sim. E é por isso que muitas vezes os treinadores, quando isto acontece, têm que lançar um novo desafio, às vezes dar armadura, enfim, vai variando de acordo com a pessoa. Mas porque precisamos de alguma ativação. Um segundo tópico fundamental é que nós temos de ser capazes de distinguir nas várias coisas que estão a acontecer o que é relevante do que é irrelevante em cada momento. E portanto, o saber muito bem a tarefa do que se tem que fazer é absolutamente crítico. Isto numa fase mais avançada,
Como é que tu distingues o tem a ver relevante com a do tarefa irrelevante? propriamente dita. Propriamente Ou seja, dita. é o treinador que sabe, é o Exatamente. treinador, Ok, é o ok, atleta ok. sabe, é o tipo, treinador, portanto, é fazer o isto atleta, assim. etc. Eu não sei dizer o que é no Não, taekwondo, mas por exemplo... sim, tem é especificidade da da modalidade. modalidade. E portanto, o atleta saber muito bem o que tem que fazer em cada momento, e portanto isso pode nos levar para as questões táticas da modalidade, é absolutamente crítico. O atleta estar confundido do ponto de vista tático pode ser um problema do ponto de vista desta seleção de tarefas. Ok? A pessoa bloqueia. Claro. Se não souber. Se não tiver claro qual é o plano de jogo, qual é o plano Claro. de combate, não sei se existe esta ideia, mas acho que se percebe o que eu Sim, quero sim, dizer. sim, que é, claramente. Tens uma estratégia para aquele combate. Sim, ou tens- opções táticas, ou conheces o adversário Sim, e sim, portanto sim. sabes Ou mais tu ou tens um menos como é que plano. tu como é gostas que de ele... combater. Sim. Ou como tu gostas, independentemente do adversário, mas Exato. a questão, como é que tu te vais meter no filme, Claro. digamos assim, É mesmo. é crítico. E portanto, se isso te vai levar mais para fazer um determinado gesto técnico ou outro gesto técnico, é absolutamente crítico. Se tu andas ali tipo corda bamba entre o que é que vais fazer, Já foi. já foste completamente. foi. Já foste completamente, porque a seleção de tarefa, portanto, o que é relevante e o que é irrelevante, é crítico do ponto de vista da concentração. Portanto, tu tens que saber muito bem o que é que estás à procura. Estás à procura de um determinado tipo de desequilíbrio, de um determinado tipo... Queres apanhar o adversário num determinado tipo de situação e tu andas à coca, digamos assim, como se costuma dizer, daquele movimento, daquela abertura de corpo E lá estamos do, nós outra do vez atleta. de focar naquilo que tu controlas. Sim, estás sempre Não é? na tua tarefa. Estamos sempre na Mas lógica. mesmo na tarefa, tu tens de ter tens de ter muito clara a tarefa. E Claro. nem sempre é clara a tarefa. Ok. Ou porque o atleta não percebeu, e estou a falar agora dos mais jovens, ou porque o atleta não... Porque os mais avançados, tipicamente, os experts, tipicamente, têm este problema um bocadinho mais resolvido. Quem está ali pelo meio e já está a competir, muitas das vezes o problema é que não sabe exatamente o que é que tem que fazer. Ainda não tem skill Ou porque não suficiente. aprendeu, ou porque não lhe foi bem explicado. Não, ou porque ainda Ou não porque ele desenvolveu não tem tecnicamente. maturidade, ainda não tem maturidade, para ok, decisões. ok. Tem que ser, às vezes menos é mais. Às vezes o treinador quer que faça 30 coisas, não, faz uma, Ok. faz duas Mesmo, e chega. mesmo. E fazes bem duas ou uma e segue. Yeah. Não vale a pena complicar Sem a dúvida. cabeça, porque se complicas a cabeça do atleta, aquilo que é relevante e o que é irrelevante vai ficar uma grande confusão. Portanto, o segundo dos 3 fatores que te mantém a concentração lá em cima cai. Okay? Ser capaz de distinguir entre o relevante do irrelevante. Até era relevante se calhar fazer também aquilo. Sim, mas hoje não é isso que estamos à Mas procura. agora não dá. Não, e se esse atleta não consegue, ou se atleta não consegue, só vai gerar pânico e vai bloquear e vai parar Claro. e não vai conseguir. Se estás a falar de um atleta muito mais experiente, um nível muito alto de competição, tem que ter digamos, o painel total das opções técnicas Até porque o adversário também assim o obriga, não é? Claro, mas por exemplo, um atleta mais jovem, às vezes é preferível menos para Sem chegar dúvida. mais longe. Sem ok? dúvida. Qual é o Porque, terceiro então? O terceiro tópico tem a ver com automatizar isto. E tem a ver com o processo de treino. Claro. Ou seja, tem a ver com o processamento automático versus processamento controlado. E, portanto, quanto mais automático isto estiver, quanto mais isto estiver automatizado no sujeito, isto vem com o treino, tipicamente tu aumentas os níveis de concentração. E isto é giro porque muitas vezes pensa-se que, até isto para instrutores e treinadores em qualquer modalidade, acham que têm que estar sempre a variar tudo. Os atletas têm que estar sempre a variar. Depois eles ficam só confusos. Claro. E nós por exemplo, lá na STAT temos uma equipa que são os Renegades, que são a nossa equipa de alta competição, e eles, o treino é literalmente o mesmo, treino após treino. Mas de propósito, para condicionar determinados tipos de comportamentos. Claro, criamos variações para não ser um tédio, não é? Mas o igual é muito... simplifica imensa a vida do competidor. É o treinar tanto até que automatiza. Que automatiza. Para as pessoas perceberem bem isto, é quem aprende a conduzir no início. Exato. Tem tudo em processamento controlado. Exato. Okay? À medida que vamos conduzindo, vamos passando quase tudo para processamento automático. E fica incontrolado apenas o olhar para o carro da frente, não é? E para 2 ou 3 coisas. É tão controlado, é tão automático que às vezes a malta faz outras coisas a conduzir. Portanto, a questão aqui é, tu tens que ter aquilo que tu precisas fazer totalmente automatizado. Que é para teres, se calhar, só uma coisa ou 2 em processamento controlado para tomar decisões em função, provavelmente, por exemplo, na demonstração, eu diria que praticamente tudo em automatizado. Não é? É engraçado porque só tem porque tudo de si próprio. o Sr. Vera Marques e o Sr. Marcos Dragões, uma das coisas que perguntava era isso, por exemplo, no pós,
As dúvidas de sobre a performance, será que damos o nosso máximo? Será que treinamos bem? Será que treinamos o máximo? Por exemplo, isso responde um bocadinho a isso, que é treinou até ficar automático, até não conseguir... Sim, repara, uma das coisas que eu costumo sempre dizer, eu não, os treinadores todos, não é? Que é, tens o período onde acontece a coisa, não é? O evento, a competição, e tens o antes, pré-competitivo, o pós-competitivo, tens o processo de treino, o período de treino, que é entre esse pré e esse pós. E portanto, tu no pós-competitivo tipicamente tens que avaliar, não é? Tens que avaliar o que é que aconteceu, o que é que fizeste bem, o que é que não fizeste bem, o que é que podes melhorar, o que é que mantens. Portanto, e este processo, se for bem feito em rotina, se houver uma rotina, nós não falamos de rotinas, mas as rotinas são absolutamente essenciais para aumentar a segurança do atleta face à competição. Portanto, quando tu quebras rotinas a um atleta, tu claramente podes estar mexendo na experiência emocional do atleta. Rotinas lato sensu ou rotinas de treino? Rotinas de todo o género. De todo o género. E uma boa rotina é o atleta fazer alguma coisa que dependa só dele, ok? Por exemplo, a gente podia meter aqui o tema das superstições e tal. Eu costumo dizer, não tem nenhum problema. Tu tens uma superstição qualquer, desde que isso só dependa de ti. Sei lá, eu tenho que usar as mesmas cuecas, está bem? Se controlares as cuecas que levas, não tem problema. Se as cuecas dependem de alguém que te vai lavar as cuecas ou não, já pode ter um problema. Mesma lógica, sim. Agora, tu benzeste antes de entrar, pá, não tem problema, só depende de ti, benzeste. A primeira técnica tem que sair bem no combate. Mal. Porquê? Não depende só de ti. Portanto, claro. Temos que sempre montar rotinas, enfim, rituais, rotinas, superstições, chamem-lhe nome que depois quiser, não vamos complicar agora aqui. Claro. Ou seja, mecanismos mentais ou comportamentais que tu consigas controlar. Porque se tu conseguires controlar, aquilo vai-te aumentar muito a tua segurança. E a segurança. Tua segurança. Claro. E vais fazer igual competir em Portugal, na China, ou claro. onde for, em Marte, ok? Portanto, vais sempre fazer a mesma coisa, da mesma maneira, e isso vai estar a segurança. Agora, em relação ao pós, outra questão, eu também tinha, mas eles colocaram aqui bastante, que é saber lidar com a derrota. Como é que se lida com a derrota? Muitas das vezes o saber lidar bem ou mal com a derrota tem muito a ver com a gestão de expectativas. E a gestão de expectativas está muito colada muitas das vezes àquilo que são as tuas motivações, etc. Portanto, podíamos colar aqui muitas outras coisas. E está muito colado também a quem te rodeia, muitas das vezes, ok? Podíamos falar dos pais, dos treinadores... para aí mesmo, vamos depois, portanto pode já colar. E eu diria que o crítico nestes processos todos, em quase todos eles, é tu conseguires deixar as pessoas tranquilas e centradas naquilo que depende delas, seja qual seja o tema. Se tivesse que resumir em muito poucas palavras, qualquer coisa que tu faças com o atleta tens sempre de devolver esta zona de controle, ok? Eu perdi-me só na palavra exatamente que tu disseste, desculpa, peço... Na gestão da derrota. Na gestão da derrota, sim. Como é que se lida com a derrota? Eu estava a tentar procurar qual é que era a palavra que tinha a gestão do era insucesso. Derrota. Sim. E portanto, se tu estiveres a competir só por resultados, e tanto colando isto a coisas que eu já disse, sim. Se estiveres a competir só por resultados e não por aquilo que é o processo que te leva ao resultado, pois vai-te ser muito difícil, vai ser tu muito não sentes controle, okay? Penoso, sim. Não sentes controle. Se tu perceberes o que é que te levou à derrota, tu estás sempre mais próximo de sentir controle e, portanto, a partir daí melhorares. E, portanto, uma das formas que tu tens de gerir o insucesso é tu perceberes o que é que aconteceu para teres insucesso. Exato. Para sentires controle e seguires em frente. A questão da gravação, por exemplo, e de observar Sim, a gravação. Da tua automodelagem, ou seja, tu vês-te a ti próprio a fazer a competição para melhorares um bocadinho. Tu centraste muito mais no processo e muito menos no resultado. Porque é muito mais produtivo também, sim, não é? Tu geris as tuas expectativas ao ponto de não ter expectativas para ti próprio que são irrealistas. E portanto, claro, tu podes ter expectativas completamente irrealistas. Tu queres ser campeão do mundo, mas tu ainda não foste campeão da rua. Exato. Estás a perceber? Exato. Vamos step by step. Eu vejo um bocadinho aí, é um bocado naqueles... Eu sei de onde é que essa pergunta vem, porque são os atletas que estão permanentemente, ano após ano, entre os top 5 mundiais, não é? E que culminam, ou top 10, ou whatever, e culminam o treino deles, já foram campeões nacionais, foram campeões europeus, ano após ano, chegam ao Mundial, que é uma vez por ano, e
aquilo ali tudo se resolve. E, portanto, quando ganham é espetacular, quando perdem, obviamente que a gestão de expectativas deles é bolas. Mais um ano para voltar cá. Mas eu sugeria que a abordagem não fosse Claro. querer um resultado, mas querer fazer bem o processo, Claro, dito, pronto, a tarefa. isso é o que eu, muitas vezes, o que eu tento desconstruir com eles muitas vezes é esse, pá, isto é um processo de anos, aumentar o coisa temporal, apesar das pessoas não pensem em ser campeões do mundo este ano, pensem em fazer o melhor que sabem todos os anos e melhorando a cada vez até que calha ganhem o título. Para desmontar isto é ou é agora ou não é nunca. Isso cria demasiada ansiedade. Eu tinha aqui duas coisas que queria ir, mas não temos tempo, portanto temos que escolher. Uma era o que é que podíamos dizer a quem compete e adora competir, só para assim um resumo, e o outro era os pais no desporto. Qual é que devia ser a função? Os pais. Então pronto. Qual é que devia ser a função dos pais? Há uma dicotomia naquilo que é o trabalho dos pais no desporto. Na literatura é muito claro que é serem suporte ou serem pressão. E obviamente que a resposta certa é Suporte. Suporte. Portanto, Mas não sabem muitas vezes já o que é que isso é. Certo. Isso, e portanto, várias das coisas que nós já aqui falámos ajudam nisto. Por exemplo, número 1 e talvez número 2 e número 3. Foco no processo e não no resultado. Ok? Porque se ajudarem os jovens a estarem focados no processo, ou seja, naquilo que depende deles, estão a contribuir não só para eles serem melhores atletas, mas para serem melhores estudantes e melhores pessoas, provavelmente, porque vão ser e mais sempre sentido pessoas de mais agência, não é? seguras. Sim. São sempre pessoas mais seguras, mais autorreguladas. Se tiverem um excessivo foco no resultado, mas vão estar a dizer, quem está a ouvir vai estar a dizer assim, então mas agora vou dizer ao Zezinho, ao Mariazinha, que não é importante estar focado em ganhar. Ninguém está a dizer isso. Qualquer pessoa que está no mundo do desporto quer ganhar. Eu acho que isso nem é um tema. Claro. O Aliás, tema partimos está dessa no premissa, desporto não é? de alta competição, ao desporto de competição. Estamos no desporto de competição, exatamente porque a palavra diz competição, para ganhar, para ser melhor que o adversário. Evidente. Ponto número 1 e único, diria eu. Outra coisa é o que é que a gente pode ganhar com o desporto de competição. E não vamos ganhar nada, vamos perder muita coisa, se a única coisa que nós temos na cabeça é querer ganhar. Porque não percebemos a essência do que é a forma de se ganhar. E para nós conseguirmos ganhar, para muito poucas pessoas, o querer ganhar funciona bem. Algumas funcionam, ok? Pessoas muito confiantes, quando o interruptor da confiança está sempre ligado, a questão do desafio de ganhar e de ganhar aos outros funciona. Mas é uma percentagem menor do que a outra percentagem. A maior percentagem dos atletas são jovens, crianças e jovens e adultos também, muitos, onde a questão de estar focado em ganhar, muitas das vezes é meio caminho andado para perder. Para perder. E portanto, a forma que têm de ganhar é ajudarem os jovens a estarem focados naquilo que eles controlam. E isso é a tarefa, isso é a evolução, é a comparação deles com eles próprios e não deles com os outros. Deles com eles próprios. Perfeito. Okay? É eles serem melhores que no dia anterior. Só que eles tenham esta abordagem, já estão a ajudar os jovens. E depois em competição, apoiar. Não a poupar, apoiar. Bater palmas, ter comportamento ético. E apoiar o esforço. E ter comportamento ético, exatamente. Apoiar o esforço. Apoiar o caminho que os jovens estão a fazer, Isso, que é tentar fazer o seu melhor naquele momento. Isso correu mal, apoiar o esforço, dizer parabéns, filho, filha, estiveste aqui, pai tem muito orgulho, a mãe tem muito orgulho. O que pior podem fazer é começar a querer justificar a derrota com a arbitragem. Então isso aí é de loucos, o mau exemplo que isso é, porque externaliza completamente o esforço. A culpa não é deles, eles não têm como melhorar a arbitragem e desresponsabiliza completamente a evolução. E com as pontes imensas que isto traz depois para o resto da vida. Exatamente. Que é para a escola, depois a seguir vão responsabilizar culpa dos professores. Claro. Na vida, a culpa nunca é deles. Qualquer insucesso, a culpa nunca é deles e portanto nunca vão conseguir focar-se naquilo que podem melhorar para dar mais um passo em frente e para aquilo que é a superação e a melhoria contínua. E portanto se tivéssemos resumir isto tudo, quer dizer, foquem o jovem naquilo que ele controla. Claro. Esqueçam essa coisa dos resultados. Perfeito. Os resultados é a consequência dos nossos atos e normalmente não depende só de nós. No desporto, a maior parte das vezes o resultado não depende só de nós. Depende do adversário, depende dos árbitros ou dos juízes, depende do momento de forma, depende da sorte ou do azar de contrairmos uma lesão no momento crítico da competição, etc, etc, etc.
Portanto, vamos focar os jovens naquilo que eles conseguem fazer. Obrigada, Pedro, foi espetacular. Ok. Obrigada. Top. Obrigado. Obrigado também. Obrigada.